Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo a esse mais novo episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Nós prometemos uma sequência aqui a respeito de dependências comportamentais. A gente falou bastante sobre bets, sobre aposta, porque é algo que está crescendo vertiginosamente pelo mundo, mas principalmente no Brasil, com consequências que acho que todo mundo ouviu falar. A gente tem episódios sobre isso recentes. Mas existe um outro comportamento potencialmente relacionado a uma dependência que cresceu também no mundo vertiginosamente, que é o consumo de pornografia. E isso não escapou da percepção dos profissionais de saúde mental, não escapa da percepção daqueles que constroem manuais diagnósticos, operacionalizações para os diagnósticos, de forma a incluir esse comportamento dentre o rol, dentre a lista de comportamentos potencialmente relacionados a uma dependência. Sabe-se que existe, digamos, uma dependência de sexo há muito tempo, e a tecnologia trouxe uma perspectiva diferente nesse comportamento sexual possivelmente patológico. Assim como outros comportamentos de maneira semelhante a substâncias, uma porcentagem das pessoas que consomem pornografia adquire um transtorno mental relacionado a esse comportamento, de um padrão de uso excessivo, um padrão de uso além do controle, com tentativas de diminuir o uso que são bem-sucedidas, causando amplamente prejuízo na vida dessa pessoa. Esses critérios que eu descrevi, eles podem ser usados para descrever o uso de substâncias, outros comportamentos repetitivos, compulsivos, digamos assim. E é sobre esse tema que eu, Marcos e Marcelo estamos aqui para conversar hoje no episódio do Papo de Psiquiatra. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto, um assunto importante, né? O uso problemático de pornografia, que muitas vezes pode ser incluído, né, no comportamento sexual compulsivo, né, digamos assim. Então, quer dizer, hoje em dia existe um diagnóstico também na CID-11, né, que é o transtorno de comportamento sexual compulsivo, ou simplesmente compulsão sexual, né. E muitas vezes, né, esse uso problemático de pornografia eventualmente pode até entrar ali nesse tipo de uso compulsivo. Mas, de qualquer forma, né, algumas pessoas podem ter um uso problemático, né, quer dizer, algo novo, né, o uso da pornografia, porque hoje em dia o que acontece, tem algumas coisas específicas, né, em relação à pornografia, porque assim, é distinto de outros comportamentos sexuais que podem adquirir essa característica compulsiva, porque assim, hoje em dia é um fácil acesso, qualquer pessoa com smartphone, acesso à internet consegue ter acesso, tem uma questão de anonimidade e também de alguma forma é algo muito acessível também. Não é algo que a pessoa vai ter que gastar, por exemplo, muitos recursos para obter acesso a isso. E isso, imagina que esse grande acesso acontece para todo mundo. Hoje em dia a gente sabe que muitos adolescentes têm acesso ao smartphone. E muitas vezes adultos, eventualmente com problemas nas relações, também vão ter acesso. Então isso pode adquirir para algumas pessoas, né, um uso problemático, né, ao longo do desenvolvimento ou mesmo na idade adulta. Porque, de alguma forma, a pessoa... isso tem consequências, podem ter consequências. Imagina que um adolescente certamente é um aprendizado de como, vamos dizer, o comportamento sexual funciona de uma forma completamente fantasiosa e que vai estar ali presente naquele conteúdo. Muitas vezes até, talvez uma exposição muito precoce, né, a sexualidade, por exemplo. Então isso vai ter consequências problemáticas. Então é aí que a gente começa a falar desse uso problemático da pornografia e é importante a gente conversar um pouco a respeito. Oi, pessoal. Bom, sempre muito bom estar aqui com vocês. E que nem vocês comentaram, a gente sabe que um dos principais públicos, né, ou parcelas da população que podem ser afetadas de maneira pior, né, com o uso de pornografia online, por exemplo, bom, são os adolescentes, né? Eu acho que isso acaba tendo um fator importante, ainda mais para os pais, no sentido de o que fazer, né? Então, falando só alguns poucos dados para vocês, algumas pesquisas, ou mais até em nível de enquete nos Estados Unidos, mostram que 15% pelo menos dos adolescentes antes dos 11 anos já foram expostos a algum tipo de pornografia online, seja acidentalmente ou propositalmente procurando. De 13 anos em diante, bom, mais da metade já teve algum acesso à pornografia. Então, até é inevitável para os pais ter que conversar com os seus filhos sobre isso, porque, inclusive, entra num conjunto de coisas até mais amplo que isso, né? O uso, por exemplo, de redes sociais, o uso de internet, o uso de smartphone,
que uma das principais formas, obviamente, hoje em dia de consumo de pornografia é online. Então, uma grande parcela da vida dos adolescentes é online, inclusive difícil até para os pais vigiar mais, porque o adolescente ele pode estar sentado na sua sala, no smartphone dele e fazendo uma série de coisas que você pode não fazer a mínima ideia. Então, uma das principais coisas para os pais nessa situação é saber que isso acontece, vai acontecer. E tem que ser abordado isso com os filhos. Por exemplo, hoje em dia, junto com conversas com pré-adolescentes sobre sexualidade, um dos temas que tem que ser incorporado nessa conversa é a exposição, o que o adolescente pode encontrar online. Seja pornografia, seja interagir com outras pessoas, sendo que essa outra pessoa pode ser um adulto, né, disfarçado de adolescente. Seja envio de nudes para colegas na escola, que pode vazar para a escola inteira. Então tem uma série de coisas que os pais acabam hoje em dia tendo que abordar com os filhos, que é mais desafiador, porque além do ambiente real, tem esse ambiente virtual também. E além de educar, falar sobre os riscos, além de tudo isso, também é recomendado que se coloque também limites, né, no uso do celular. Né? Se apropriar de tecnologias que existem na maioria dos smartphones hoje em dia, de você restringir quais são os conteúdos, sites que o adolescente pode usar controles parentais e de tempos em tempos realmente monitorar o que o adolescente está fazendo. Dependendo da idade, você pode até escolher, não vou monitorar o que você está falando com seus colegas, com seus amigos, mas eu sim vou monitorar com quem você está falando, pelo menos, né? Quais são seus contatos. Isso porque a gente sabe do potencial malefício mesmo numa exposição não controlada a diversos conteúdos online. Até não faz parte desse episódio, mas até tem notícias recentes, né, de adolescentes interagindo com inteligências artificiais, simulando personagens, né? Notícias recentes sobre isso e como isso pode ser deletério, especialmente para adolescentes que já enfrentam algum outro tipo de problema psicológico. Então, tem que estar atento a isso. Coisas importantes aqui que o Marcelo e o Marcos falaram também envolvem como é que a gente explica um crescimento disso, né? O crescimento de consumo de uma droga, um crescimento de uma mudança de um hábito com um potencial de dependência, né? Tem dois fatores muito importantes aqui que ajudam a gente a compreender esse fenômeno, né? Em primeiro lugar, é a disponibilidade. A disponibilidade de uma droga, uma disponibilidade de acesso a vídeos pornográficos, acesso a plataformas de jogo. E um outro é a percepção de risco. E, em grande medida, a gente consegue compreender o crescimento do uso de substância nas últimas décadas e, mais recentemente, o crescimento do consumo de pornografia e também o consumo de jogos de azar, de bets, etc., sobre esses dois contextos. Sem dúvida nenhuma, houve essas duas coisas, esses dois elementos de percepção de risco diminuído e disponibilidade aumentada em todos esses eixos. Agora, se a tecnologia permitiu que a gente tivesse acesso a muita informação, para quem é médico e profissional de saúde mental percebe isso claramente, a gente tem milhões de disponibilidade de artigos, livros, congressos, aulas, cursos, coisas que não existiam com essa disponibilidade antes. E toda a tecnologia que permitiu que a gente peça a comida que a gente quiser, a hora que a gente quiser, essa mesma versatilidade da tecnologia, ela também vai permitir que as pessoas que façam programação de algo entregue para as pessoas coisas que o ser humano tende a apreciar, que curiosamente são distorções de aspectos que fazem parte da vida dos seres humanos. A gente hoje come comida que não é mais praticamente comida, alimentos ultraprocessados. O sexo faz parte da existência humana e tem uma distorção disso, que é a pornografia. Lazer, parte da vida humana, tem uma distorção disso, que é o jogo de azar. Ou seja, o ser humano gosta de estados alterados de consciência, historicamente isso é verdade. Existem drogas que promovem isso de uma maneira muito intensa, de uma maneira muito particular, peculiar. Então, todos os fenômenos, de certa forma, naturais da vida têm uma versão atual, mais disponível, mais intensa e que distorce essa perspectiva natural da vida do ser humano. Não à toa que é nisso que as pessoas com frequência se perdem. E o Marcelo focou muito no adolescente, porque o adolescente é uma pessoa. A criança também, mas geralmente a situação, ela adquire uma acentuação na adolescência, que é quando o momento que o indivíduo começa a olhar para a vida adulta, né? Sob ainda um ponto de vista de não adulto, mas ele olha para o futuro, né? Que é um momento de vulnerabilidade, é isso.
riscos muito maiores de se adquirir uma dependência, né? Isso não quer dizer que os adultos estejam imunes a uma dependência. É só uma questão de risco aumentado na adolescência. E aí é uma discussão muito séria que a sociedade vai ter que ter a respeito do que se faz com isso, né? Naturalmente que não é o nosso foco do episódio, nem o nosso foco do podcast, discussões proibicionistas versus regulatórias e tal, mas ainda teremos episódios sobre o problema das bets, inclusive pelo desenrolar do que vai acontecer nos próximos anos com essa proposta aí de regulamentação, né? Mas sim, a dependência em geral é algo a que o adolescente está vulnerável e pornografia é uma delas, né? Gerando problemas do seu desenvolvimento sexual, que é uma parte do desenvolvimento da personalidade de uma pessoa, é parte do desenvolvimento da identidade de uma pessoa, é um elemento importante para relações interpessoais entre as pessoas e que fica comprometido potencialmente uma pessoa que adquire um problema com pornografia. Nesse sentido, Pedro, eu acho que isso que você falou é muito relevante, porque hoje em dia, né, às vezes alguns pais podem falar algo do tipo, bom, mas assim, mas na minha época, né, tinha pornografia, as pessoas viam uma revista ou outra, passava por isso, faz parte do desenvolvimento normal, tudo. Claro que essa fala tem vários aspectos relevantes, mas uma coisa que hoje em dia complica, inclusive, bastante para os pais atuais e para os adolescentes atuais, é que mudou, né, o cenário mudou bastante. Se antigamente há umas duas, talvez, gerações, uma ou duas gerações atrás, um adolescente ele ia ter um contato com uma revista de conteúdo pornográfico, junto com os amigos, algo mais casual e menos intenso, talvez menos preocupante. Hoje em dia, fazendo uma analogia um pouco barata, mas assim, é a mesma coisa que uma criança aprender de andar de bicicleta no interior, no quintal de casa, numa rua pouco movimentada, e ela aprender a andar de bicicleta num centro urbano como São Paulo. Então os riscos são outros. Hoje em dia você deixar totalmente na mão do adolescente, não, mas ele vai entrar em contato com uma coisa ou outra de pornografia normal, faz parte do desenvolvimento. Bom, ele vai, na verdade, entrar em contato como se fosse com o trânsito urbano de uma cidade de 1 zilhão de algoritmos altamente sofisticados que vão querer viciá-lo em diversas coisas, que vão ter predadores, adultos querendo falar com a criança, que uma foto pode se espalhar para um colégio inteiro. Então, hoje em dia é bem mais complicado você arriscar que o curso natural das coisas seja positivo, né? Fazendo só algum parênteses, né? Também, hoje em dia, um adolescente que for experimentar cannabis, ele vai encontrar um cannabis com altíssimo teor de THC, muito diferente de décadas atrás. A gente tem episódios sobre isso. Então, fica mais difícil, né, e mais arriscado você não instrumentalizar, né, os filhos para enfrentar o que tem por aí, entender o que tem por aí e deixar esse canal de comunicação aberto. De maneira geral, quando a gente está olhando, né, o uso de pornografia, a gente pode pensar como isso pode afetar as pessoas, o funcionamento das pessoas, de forma geral mesmo. Então, como principalmente no período da adolescência, que é um período mais sensível, que as pessoas começam a aprender isso, comportamento sexual, por exemplo, o início da idade adulta, né? Então, como que aquilo vai fornecer um modelo de relação, por exemplo, ou como aquilo pode impedir, eventualmente, o desenvolvimento de relações mais íntimas e assim por diante. E também, eventualmente, esse uso pode se tornar compulsivo, né? Uma coisa é, vamos dizer, a consequência da pornografia de maneira geral na população por essa disponibilidade muito fácil. Outra coisa é quando a pessoa, talvez umas pessoas com uma predisposição maior a comportamentos compulsivos, a outras dependências comportamentais também, como de jogos, como essas pessoas vão ter uma dificuldade de controlar, né, o uso da pornografia, né, apesar das consequências negativas que isso pode ter, né, da mesma forma que acontece com o uso de substância, álcool, cannabis, cocaína e assim por diante. A pessoa lá tem, vamos dizer, vários desfechos, vários resultados negativos por causa desse uso da pornografia, que é em excesso, né? Então ela tem muito estresse, ela tem muita vergonha, muita culpa, tem problemas nas relações, e no trabalho, até na escola, enfim. E esse uso acaba sendo compulsivo, ela não consegue parar e, vamos dizer, de alguma forma se torna aí um transtorno mais compulsivo. Inclusive tem um filme, que é um filme famoso, um filme já antigo, chama Shame, né? Um filme de 2011, que mostra um personagem
que começa com o uso mais de pornografia, mas depois acaba amplificando. Enfim, o filme é um pouco mais complexo que isso, mas que acaba mostrando talvez um pouco dessa dependência comportamental, indo até para uma dependência sexual, né? E que muitas vezes pode estar associado também a esse uso de pornografia, né? Quer dizer, as dependências comportamentais podem coexistir também, mas de qualquer forma, é importante saber que às vezes esse uso de pornografia se torna compulsivo como o uso de uma substância e que muitas vezes essas pessoas vão precisar de tratamento, muitas vezes elas podem também ter comorbidades, depressão e ansiedade, mas muitas vezes elas vão precisar também de uma psicoterapia, por exemplo, para o tratamento disso. Para que ela consiga lidar melhor com todos esses impulsos e assim conseguir desenvolver relações além disso, né? Ou seja, isso é importante a gente falar também. Bom, pessoal, esse foi um episódio aqui que a gente falou, continua a nossa série sobre dependências e uma dependência comportamental, algo que infelizmente tem sido negligenciado frequentemente por profissionais de saúde mental, mas que é um tema também bastante relevante e que está trazendo cada vez mais prejuízo para os nossos pacientes. Por isso a gente resolveu aqui gravar um episódio sobre isso. Muito obrigado pela audiência e até mais. Obrigado, pessoal. Até o próximo. Abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço.